Os mandados de busca e apreensão que geraram a operação em endereços ligados ao governador Wilson Witzel na manhã desta terça-feira, 26 de maio, foram expedidos pelo Superior Tribunal de Justiça depois do depoimento do ex-subsecretário estadual de Saúde, Gabriel Neves. Gabriel foi preso na Operação Mercadores do Caos, do MP do RJ e da Polícia Civil Fluminense, que investiga suposta fraude na compra de respiradores pelo governo. O ex-subsecretário ouvido por promotores, que encaminharam a documentação para o Superior Tribunal de Justiça. Os investigadores buscam provas de que o governador saberia do esquema do operador Mário Peixoto, preso pela Lava Jato no dia 14 de maio, suspeito de fraudes relacionadas a hospitais de campanha. Mário Peixoto seria sócio oculto de várias empresas que possuem contratos com o governo do Rio de Janeiro. Uma delas é a Atrio Rio, envolvida em denúncias relacionadas a contratos emergenciais. Os agentes estiveram em endereços relacionados ao governador Wilson Witzel, à primeira-dama Helena Witzel, a Gabriel Neves e ao ex-secretário de Saúde Edmar Santos. Os agentes da Polícia Federal passaram cerca de 3 horas no Palácio Laranjeiras, residência oficial do governador do Rio de Janeiro. Eles saíram levando malotes. Os policiais também estiveram na sede da organização social IABAS, em São Paulo, e no escritório da empresa no centro do Rio. A empresa é a responsável pela construção de 7 hospitais de campanha. Os contratos são de R$ 836 milhões, sendo R$ 256 milhões já foram pagos. Dos 7, apenas o Hospital de Campanha do Maracanã, na zona norte do Rio, foi concluído. Após o governador Wilson Witzel dizer, nesta terça-feira, 26 de maio, que o senador Flávio Bolsonaro deveria estar preso em meio às suspeitas de rachadinha e enriquecimento ilícito, o filho do presidente rebateu os ataques em uma rede social. O senador disse que, além da saúde, outras secretarias de Witzel devem aparecer em investigações futuras e que houve essas denúncias nas ruas ou em pepos de botequim, não tenho informação privilegiada. Witzel atribuiu a realização da Operação Placebo, na qual foi alvo de busca e apreensão, à suposta interferência do presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal. O Planalto informou que não vai se manifestar. Flávio também rebateu esse ponto, afirmando que a investigação começou em âmbito estadual e que a PF só cumpriu a decisão do Superior Tribunal de Justiça. Flávio também atacou o governador e ironizou que as informações obtidas sejam fruto de interferência em qualquer órgão de Estado. Na live realizada na rede social, Flávio chegou a dizer que Witzel ligava para Fabrício Queiroz, assessor do então deputado à época, para tentar participar de carreatas na companhia do agora senador. Queiroz é suspeito de ser operador financeiro do esquema da rachadinha que, segundo o Ministério Público, é comandado pelo senador. Ao final da live na rede social, Flávio se desculpou com os eleitores por ter feito campanha para Witzel em 2018. O presidente Jair Bolsonaro parabenizou a Polícia Federal nesta terça-feira, 26 de maio, e riu ao ouvir um comentário de um apoiador a respeito da operação que teve o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, entre os alvos. A Operação Placebo apura desvios de verbas que deveriam ser usadas no combate à pandemia do coronavírus. Bolsonaro fez o comentário na saída do Palácio da Alvorada, durante conversa com apoiadores e rápida entrevista a jornalistas. Mais cedo, a Polícia Federal deflagrou a operação, na qual foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão. O presidente ouviu de um apoiador que a coisa está preta lá pelo Palácio das Laranjeiras, em referência à residência oficial do governador. Bolsonaro riu e apontou para a máscara preta que usava no momento. Um dos mandados foi cumprido no Palácio Laranjeiras e outro na casa de Witzel no bairro do Grajaú. Witzel e sua mulher, Helena, foram alvos de mandados de busca e apreensão autorizados pelo ministro Benedito Gonçalves, do Superior Tribunal de Justiça. Em seguida, Bolsonaro foi perguntado por jornalistas sobre a operação. O presidente disse que soube da placebo pela imprensa. Parabéns à Polícia Federal. Fiquei sabendo agora pela mídia. Parabéns à Polícia Federal, disse. Após a ação, Witzel negou qualquer participação em esquema de fraudes na saúde do Estado e declarou que está devidamente oficializada a interferência de Bolsonaro na Polícia Federal. O Brasil registrou 1.039 novas mortes causadas pela Covid-19 nas últimas 24 horas, o que aumentou o total de óbitos pela doença para 24.512 no país, segundo o balanço divulgado na noite desta terça-feira, 26 de maio, pelo Ministério da Saúde.
Desta segunda, 25 de maio, para hoje, 16.324 novos casos de infecção pelo novo coronavírus foram registrados e agora já são 391.222 pessoas contaminadas. Do total de óbitos confirmados ontem, somente 284 ocorreram nos últimos 3 dias. O restante aconteceu em período anterior, mas só teve agora a confirmação. O Ministério informou que outros 3.882 óbitos estão em investigação por suspeita de Covid-19. O estado de São Paulo segue liderando em número de casos, 86.017, e mortes, 6.423, decorrentes da doença, seguido pelo Rio de Janeiro, 40.024 casos e 4.361 óbitos, e Ceará, 37.021 e 2.603. O Brasil segue ocupando a segunda posição entre as nações com mais casos de Covid-19 no mundo, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, que acumula mais de 1,6 milhão de infectados, segundo dados compilados pela plataforma da Universidade Johns Hopkins até às 19 horas desta terça-feira. A Agência Nacional de Energia Elétrica informou nesta terça-feira, 26 de maio, que não haverá cobrança extra na conta de luz até o final do ano. Segundo a ANEEL, a bandeira tarifária ficará na cor verde até 31 de dezembro. O sistema de bandeiras tarifárias sinaliza o custo de geração de energia. O objetivo é informar aos consumidores quando o custo da geração aumenta, permitindo ao cliente gastar menos energia e, assim, pagar uma conta de luz mais barata. Trata-se de mais uma medida emergencial da agência para aliviar a conta de luz dos consumidores e auxiliar o setor elétrico em meio ao cenário de pandemia da Covid-19, informou a ANEEL. A ANEEL informou que o cenário de redução de carga e as perspectivas de geração de energia tornaram possível o acionamento da bandeira verde nos próximos meses. Além disso, informou a agência, os custos cobertos pelas bandeiras tarifárias estão contemplados no empréstimo que será feito para socorrer o setor elétrico. Os preços do petróleo avançaram nesta terça-feira, 26 de maio, apoiados por sinais de que produtores estão cumprindo as promessas de cortes de oferta e pela recuperação na demanda por combustíveis em função do relaxamento de lockdowns relacionados à pandemia de coronavírus. Os contratos futuros do petróleo Brent fecharam em alta de 0,64 dólar, ou 1,8%, a 36,17 dólares por baril, enquanto os futuros do petróleo dos Estados Unidos, WTI, avançaram 1,10 dólar, ou 3,3%, para 34,35 dólares o baril. A Organização dos Países Exportadores de Petróleo, OPEP, e aliados, entre eles a Rússia, que formam o grupo conhecido como OPEP+, concordaram no mês passado em cortar produção em quase 10 milhões de barris por dia em maio e junho, visando sustentar os preços em um momento em que as quarentenas devido ao coronavírus pressionam a demanda por combustíveis. O ministro de Energia da Rússia, Alexander Novak, possuía reunião marcada para esta terça-feira com produtores de petróleo para discutir a possibilidade da extensão dos cortes para além de junho, disseram fontes à Reuters. Algumas outras nações, incluindo grandes produtores do Golfo Pérsico, como Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Kuwait, já se comprometeram a prorrogar as reduções de oferta. Toda essa conversa sobre um equilíbrio daqui uns 2 meses parece ser um ponto de apoio, disse Phil Flynn, analista sênior do Price Futures Group. O Ministério Público Federal pediu informações ao Ministério da Saúde sobre a orientação para o uso da cloroquina e hidroxicloroquina em pacientes diagnosticados com Covid-19, inclusive com a administração em pessoas com sintomas leves e em estágio inicial da doença. Ofício enviado pelo Gabinete Integrado de Acompanhamento da Epidemia Covid-19, GAC-Covid-19, questiona qual a natureza jurídica da orientação, se ela vincula ou não os gestores municipais e estaduais de saúde e se, com a edição da nota, o MS considera a hidroxicloroquina incorporada ao Sistema Único de Saúde, SUS. A partir da resposta do Ministério da Saúde, o Ministério Público vai decidir sobre a tomada de providências envolvendo o protocolo da medicação, que está previsto na nota informativa publicada na última semana. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello pediu, nesta terça-feira, 26 de maio, que a Procuradoria-Geral da República se manifeste sobre uma notícia-crime contra a deputada Carla Zambelli, do PSL de São Paulo, por advocacia administrativa e tráfico de influência. O caso foi levado ao Supremo por deputados do PT, e o envio à PGR é uma conduta de praxe nesse tipo de ação, está, inclusive, previsto no regimento interno do STF.
O ministro apenas repassa o relato dos parlamentares ao Ministério Público, responsável por decidir se há ou não elementos que justifiquem uma apuração. O pedido da oposição tem como pano de fundo a saída de Sérgio Moro do Ministério da Justiça. Os deputados se baseiam na troca de mensagens entre Moro e Carla Zambelli, quando a parlamentar falou em nome de Jair Bolsonaro para tentar manter o ministro no cargo. As mensagens foram anexadas ao inquérito do STF que apura a suposta interferência de Jair Bolsonaro na Polícia Federal. O documento cita 2 possíveis crimes: advocacia administrativa, quando um funcionário público usa o cargo para atender a interesses privados, e tráfico de influência, definido no Código Penal como solicitar, exigir, cobrar ou obter, para si ou para outrem, vantagem ou promessa de vantagem, a pretexto de influir em ato praticado por funcionário público no exercício da função. Ao STF, a bancada do PT na Câmara diz que Zambelli utilizou de comunicação privada para questionar como estariam as investigações da Polícia Federal sobre o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, conhecido desafeto político da parlamentar. Assim como em despachos anteriores de notícias-crime desse caso, Celso de Mello afirmou que é competência do Ministério Público analisar esse tipo de requisição feita pelos deputados do PT, uma vez que cabe ao MPF propor investigação de parlamentar com foro. O aspecto que venho de ressaltar evidencia, portanto, o dever jurídico do Estado de promover a apuração da autoria e da materialidade dos fatos delituosos narrados por qualquer pessoa do povo, afirmou o ministro. A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira, 26 de maio, um projeto de lei que repassa 3 bilhões de reais da União para ações emergenciais destinadas ao setor cultural durante a pandemia do novo coronavírus, como o pagamento de uma renda emergencial de R$ 600 reais aos profissionais informais da área. O texto segue agora para o Senado. O setor emprega mais de 5 milhões de pessoas. De acordo com o projeto, o dinheiro deverá ser usado por estados, Distrito Federal e municípios para implementar políticas para o setor, incluindo pagamento de 3 parcelas de R$ 600 reais aos trabalhadores do setor, entre eles artistas, produtores, técnicos, curadores, oficineiros e professores de escolas de arte. Destinação de subsídios mensais, no valor mínimo de R$ 3.000 e máximo de R$ 10.000, para manutenção de espaços artísticos e culturais e de micro e pequenas empresas culturais que tiveram as suas atividades interrompidas em razão das medidas de distanciamento social. Realização de atividades artísticas e culturais que possam ser transmitidas pela internet ou por redes sociais. Relatora do projeto de lei, a deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, propôs, em discurso no plenário, que a lei fosse batizada de Lei Aldir Blanc, em homenagem ao compositor, que morreu vítima do novo coronavírus. A atriz Aracy Balabanian, de 80 anos, foi internada na noite desta segunda-feira, 25 de maio, no Centro de Terapia Intensiva da Casa de Saúde São José, no Humaitá, na zona sul do Rio. De acordo com o hospital, ela deu entrada na unidade com uma crise de insuficiência respiratória. Aracy chegou a ser testada para Covid-19, mas até a publicação desse vídeo não havia resultado do exame. A equipe médica informou que o estado de saúde da atriz inspira cuidados. Ela está passando por uma série de exames, segundo a Casa de Saúde São José. O ator Richard Herd, conhecido por participações na série Seinfeld e no filme Corra, de 2017, morreu nesta terça-feira aos 87 anos de idade por complicações causadas por um câncer. Segundo o site da revista Variety, ele estava em sua casa, em Los Angeles. O americano começou sua carreira como ator no teatro em Nova York. No cinema, o primeiro trabalho foi em Hercules em New York, de 1970, com Arnold Schwarzenegger. Depois de papéis em diversas séries, como diferentes versões de Star Trek, Herd ficou conhecido por seu trabalho em Seinfeld como um executivo dos New York Yankees. Recentemente, continuou com interpretações na TV e no cinema. Além do terror de Jordan Peele, um de seus últimos trabalhos foi no filme A Mula, de 2018, de Clint Eastwood. A Globo divulgou nesta terça-feira, 26 de maio, uma nota de repúdio a uma campanha de intimidação ao jornalista William Bonner, registrada nos últimos dias. A nota cita o uso indevido do CPF do filho do jornalista por um fraudador que inscreveu o jovem no programa de auxílio emergencial do governo a pessoas vulneráveis que perderam renda na pandemia. O próprio Bonner denunciou o fato publicamente na semana passada, em sua conta no Twitter, e seus advogados alertaram a Caixa para a fraude e apresentaram notícia-crime ao Ministério Público Federal.
Falhas no sistema de checagem do benefício tornam possível a ação de estelionatários. No caso do filho de Bonner, sua renda familiar nem permitiria a concessão do benefício. Mas o site da DataPrev informava que o pedido fraudulento havia sido aprovado. Alertada pelos advogados de Bonner, a Caixa suspendeu o processo de pagamento, que se daria numa conta virtual criada para o estelionatário. A nota divulgada hoje pela Globo informa que o jornalista e uma de suas filhas também receberam mensagens de WhatsApp, originadas de número telefônico com o prefixo 61, de Brasília, com dados fiscais sigilosos dele e da família. E declara apoio da empresa ao jornalista na busca e na punição dos responsáveis pelo desrespeito ao sigilo previsto na Constituição. Acompanhe nossas notícias em tempo real clicando no botão inscreva-se e clique no sino ao lado para receber as notificações. Noticiando Brasil, todos os dias, às 20 horas, seu melhor resumo de notícias do YouTube.